Eu quero convidar você, meu prezado, a abrir a palavra de Deus. No livro de Salmos, o Salmo de número 100, nós queremos falar nessa noite sobre celebrar ao Senhor. Enquanto os irmãos estão abrindo a sua Bíblia, quero desafiar você que pertence ao Ministério de Casais, você que trabalha nesse ministério. Sexta-feira temos a nossa reunião. E eu queria que você viesse, para que você possa ser abençoado. Há alguns irmãos trabalhadores só vêm na época que vai acontecer o encontro. Mas o encontro ele não é um evento, o encontro é um ministério. Então é importante que você venha sexta-feira, esteja conosco, onde estamos orando pelas famílias, pelos casais, estamos nos preparando para aquilo que Deus vai fazer, porque Deus sempre faz mais do que nós imaginamos. Então não põe lá na sua agenda, você vem, é uma reunião abençoada e queremos que você esteja aqui conosco, então, na próxima sexta-feira. Quero também lembrar a você que já conversou comigo, ou você que ainda não conversou e quer conversar, você que está no processo de vinda para a Igreja Batista da Glória, que na quarta-feira próxima nós vamos tratar dessa matéria. Então é importante que você esteja aqui no culto na próxima quarta-feira para ser recepcionado pela igreja e ser assim aceito como membro da igreja. Os irmãos que estavam hoje pela manhã, quando nós falamos sobre o sentir como Jesus Cristo, e nós dizíamos naquela ocasião que hoje à noite nós estaríamos falando sobre a celebração. E eu fiz um desafio para os irmãos. Alguns irmãos disseram: pastor, estou com pena do Senhor, porque todo mundo vai acertar. Não é? Quem foi que escreveu o Salmo de número 100? Há muitos salmos na Bíblia que nós temos o autor ali, né? Olha, quem escreveu foi fulano, foi Moisés, foi Davi, a maioria deles, foi Asaf, foi Gedutum, foi Salomão. Mas quem escreveu o Salmo 100? Algumas pessoas já me deram a resposta. E quero dizer para todas que me deram a resposta que nenhuma delas acertou a resposta. Eu, às vezes, leio a Bíblia com a curiosidade, primeiro para ser abençoado, a curiosidade, por que é que algumas coisas não estão na Bíblia? E eu vou responder durante o sermão. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, diante de nós está a Tua palavra nessa noite, que nos convida a celebrar ao Senhor. Que o Senhor, nessa noite, aceite a nossa celebração. Que seja acima de qualquer outra situação agradável aos olhos do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse salmo da Bíblia, irmãos, ele é um salmo que podia ter sido feito por cada um de nós. Ele é um salmo de todos, porque ele não tem um autor especificado. Os salmos eram mensagens cantadas pelos israelitas. Aquele povo que experimentou uma relação com Deus. Aquele povo que pôde conhecer a Deus de perto. E então Deus inspirou muitos dos israelitas a comporem salmos com
embasamento teológico que expressava a grandeza e o poder de Deus. E no Salmo 100 especificamente, o salmista, que pode ser você, o salmista que sou eu, o salmista que é o povo que conhece a Deus, começa convidando ao homem a celebrar ao Senhor, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. E queremos pensar algumas ideias essa noite nesse salmo. A primeira delas é que a celebração é somente ao Senhor. Há muitas pessoas que são celebradas na terra. Há muitos homens que se prostram diante de outros homens. Há muitas pessoas que reverenciam pessoas nessa terra. Mas a Bíblia diz que a celebração é somente ao Senhor. Deus, segundo a Bíblia, é o único que pode e deve ser reconhecido como Deus, como aquele que está acima de todas as coisas. Por isso o Senhor merece e deve ser celebrado. Deus não requer de nós celebração, porque Deus precisa que nós vivamos a celebrá-lo, não é isso não. Deus requer de nós celebração, porque quando eu celebro, quando você celebra, nós nos realizamos, porque o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, homem que foi criado por Deus, ele foi criado para a celebração. Então a primeira ideia dessa noite é que a celebração deve ser somente ao Senhor, é somente Deus que deve ser reconhecido como tal. Uma das questões tremendas em toda a história da humanidade é de homens que pelo seu orgulho, pela sua empáfia, eles tiveram momentos em que dominaram algumas situações. Esses homens sentiram-se como se fossem o próprio Deus. Por exemplo, na própria história da humanidade, a história bíblica, há o registro de um homem, um monarca, e esse nome era Nabucodonosor. Aquele homem, o monarca de Babilônia, ele fez com que a Babilônia tornasse uma das maiores nações daquela conjuntura histórica. Então Nabucodonosor, diz a Bíblia, que ele construiu naquela terra jardins suspensos de Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo. E ali naqueles jardins ele tinha tudo quanto ele precisava. E o livro de Daniel, no capítulo 5, afirma que houve um momento quando Nabucodonosor, sentindo-se como se fosse o próprio Deus, ele estava a passear pelos jardins da Babilônia, e ele então diz consigo mesmo: olha, esta Babilônia que eu construí para a minha própria glória. E o texto diz que naquele momento a mão de Deus pesou sobre ele perdeu o raciocínio lógico, tornou-se como se fosse um animal, e ele estava a rastejar pelo jardim, a ser molhado pelo orvalho. E a Bíblia diz que ali aquele homem esteve durante um tempo, até que ele reconheceu que o Senhor reina. Eu queria dizer a você, meu irmão, nessa noite que está aqui, a você que não está aqui, mas está em qualquer parte da terra acompanhando esse culto através da transmissão, a você que está visitando essa igreja, nós devemos celebrar somente a Deus. Não há outro que mereça celebração a não ser o nosso Deus. E Deus, que é um Deus Espírito, Ele requer do ser humano uma verdadeira celebração. O texto diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, entrai em suas portas com hinos de louvor. Uma coisa é você entrar no templo. Você pode entrar no templo. Outra coisa é você entrar na presença de Deus. É diferente. Muitas pessoas entram no templo, mas nem todas as pessoas entram na presença de Deus. Então o desafio nessa noite é que você não somente esteja aqui fisicamente como você está, mas que você esteja entrando na presença de Deus. Porque quando entramos na presença de Deus, então nós podemos verdadeiramente celebrar ao Senhor. Há muita gente que entra no templo por muitas questões, até porque se acostumam a estar no templo,
se acostumam com o culto, se acostumam com os hinos, se acostumam com a palavra do pastor, mas não estão na presença de Deus. E a Bíblia registra isso. Quando um homem, um estadista, um profeta, um grande profeta, o profeta Isaías, diz a palavra de Deus que aquele homem, ele era um crítico feroz de tudo que acontecia no seu tempo. E ele estabelece muitas críticas. Se você ler o livro de Isaías, a partir do capítulo 1 até o capítulo número 4, você verá Isaías criticando a tudo e a todos. Ele virava-se para aqueles que dirigiam a nação e sentenciava: ai de vós. Para os seus compatriotas, ele dizia: ai de vós. Embora ele fosse um homem que estivesse vivendo no palácio com o rei Uzias, um homem que durante mais de 50 anos, 52 anos, reinou sobre a nação de Israel. E ele fez com que Israel tivesse uma prosperidade como talvez somente Davi. E então aquele homem morre, diz a Bíblia, porque ele quer tomar o lugar de Deus. Ele vai fazer o que Deus não mandou ele fazer. E ele diz a Bíblia que ele tem uma doença, ele é comido por bichos, ele perde a sua vida. E o profeta Isaías, que tantas vezes entrou no templo, mas não entrou na presença de Deus, ele diz no capítulo 6, no ano quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Porque agora era diferente. Ele não estava só entrando no templo, ele estava entrando na presença de Deus. Ele disse que ele viu os anjos a voar, ele viu os serafins, e eles cantavam uma canção, e a canção que eles cantavam era Santo, Santo, Santo. Na língua original era Gadosh, Gadosh, Yahvé, Sevaé. Ou seja, o Senhor é santo. E aí ele muda o discurso. Agora ele não diz ai de vós, mas ele diz ai de mim, porque eu entrei na presença de Deus. Eu não somente entrei no templo, mas eu estou diante de Deus. E Deus quer falar comigo. Meu amigo, nessa noite, meu irmão, nessa noite, eu espero que você não somente tenha entrado aqui, como você já entrou tantas vezes. Você conhece cada lugar desse templo. Mas eu espero que você entre essa noite, não somente aqui no templo, mas entre na presença do Senhor para celebrar ao Senhor. Porque Deus requer uma verdadeira celebração. Jesus fala à mulher, dizendo o seguinte: Deus é o que, irmãos? Espírito. Repita comigo: Deus é Espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Mas esse salmo de celebração, ele não somente diz que devemos celebrar o Senhor, mas ele diz que a celebração é possível para todos os homens. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ou seja, toda a criação, como diz um hino, falam do meu Deus. O salmista diz no Salmo 119 que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É interessante que tudo que Deus fez declara a glória, a presença de Deus. Mas o homem, a coroa da criação, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, por causa do seu afastamento de Deus, por causa do pecado no seu coração, ele não celebra ao Senhor. Os pássaros continuam cantando, as águas correm ainda para os rios para os mares, a natureza toda fala de Deus. Mas o homem, ele tem dificuldade de celebrar ao Senhor. A Bíblia diz: todos os moradores da terra devemos celebrar ao Senhor. E o ser humano é aquele que mais deve celebrar, até porque somente o homem tem consciência de que ele é um ser criado. A palavra de Deus diz que Deus nos fez
Nós fomos criados por Ele, fomos criados para celebrar, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E repito nessa noite, não há nada mais precioso, não há nada de mais valor do que o homem. Tanto assim que tudo quanto Deus fez nesse imenso universo foi feito para que o homem de tudo pudesse desfrutar. E Deus estabeleceu algumas prioridades para o homem. A primeira delas é de que você é uma pessoa e você precisa de pessoas. O ser humano precisa de relacionar-se com pessoas. Mas o ser humano longe de Deus, o que ele faz? Ele relaciona-se com bens, com coisas materiais que hão de perecer. Não é sem razão que o filósofo e teólogo Martin Buber trabalha muito bem essa questão. Quando ele diz que Deus, quando criou o homem, Deus deu ordem e leis para o homem. Por exemplo, nos 10 mandamentos, Deus disse que devemos amar a Deus e amar a quem? Ao nosso semelhante. O que o homem faz? Deus criou todas as coisas para que o homem pudesse usar. Ele ama as coisas que Deus falou que era para usar. E usa o ser humano que Deus disse que é para amar. Quantas lutas, quantas contendas, quantas guerras, quantas inimizades, porque o ser humano quer usar o ser humano e não amar o ser humano. Jesus ensinou isso, ele disse, olha, o mundo vai conhecer que vocês são meus, quando vocês viverem amando uns aos outros. Então nós devemos celebrar ao Senhor, porque isso é possível para todos. Se você essa noite está aqui nesse culto e você nunca celebrou ao Senhor, talvez você seja até membro da igreja, né? Você nasceu aqui na igreja, mas você nunca celebrou ao Senhor. Essa noite Deus convida você para a celebração. A celebração que nós devemos prestar ao Senhor é uma celebração que tem que ser com alegria. A Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com júbilo. Irmãos, não combina ser uma pessoa que está diante de Deus e não ser movida por uma intensa alegria. A alegria é presente, indispensável na vida de quem tem uma relação com Deus. Então o Senhor deve ser celebrado com alegria. Na verdade, quando a Bíblia diz que Jesus visitou a terra, Deus visitou a terra na pessoa de Jesus, quando aqueles homens foram anunciar a presença, o nascimento de Jesus do céu, os anjos cantaram para os pastores o seguinte, eis que eu vos trago uma nova de quê? Quem sabe? De grande alegria, eu vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. Como é que pode uma pessoa dizer que tem a Deus e não é alegre? Você pode dizer, pastor, eu não tenho motivo nenhum para estar alegre. O senhor não sabe a minha vida. Eu recebi um diagnóstico que me foi desfavorável, por exemplo. Pastor, estou com os meus filhos numa situação que, por mais que eu faça, eu não consigo resolver esse problema. Pastor, como é que eu vou celebrar com alegria se o meu casamento está cada vez de mal a pior? E talvez outros estejam pensando, pastor, como é que eu vou celebrar com alegria se eu estou só pedindo a Deus que me dê alguém e Deus até agora não me ouviu? Como é que eu vou celebrar o Senhor com alegria? A Bíblia diz, celebre ao Senhor com alegria, por estar na presença do Senhor, meu irmão. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando alguém está na presença do Senhor, diz a Bíblia que na presença do Senhor existe abundâncias de alegrias. Não é a circunstância, mesmo que adversa seja, que vai tirar a alegria de quem está na presença do Senhor.
Um dos hinos que nós mais cantamos, os evangélicos, é o hino 398 do cantor cristão. E esse hino, todos já conhecem, eu creio, a maioria conhece a história. Ele foi composto a partir de uma experiência trágica de um homem que perdeu a parte da sua família. E quando ele retornava naquela embarcação, quando ele passava por aquele lugar, Deus deu a ele a condição de compor essa mensagem extraordinária do hino 398, que diz: se paz a mais doce tu me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que eu feliz com Jesus eu sempre sou. Não é isso que diz o hino? Não é isso que diz? Se paz a mais doce me deres gozar. Bendito seja o Senhor, que nos alegra o coração. O Senhor é poderoso para fazer mais do que eu imagino. Mesmo na luta, Ele está conosco. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Sou feliz. Feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. A alegria na presença de Deus, a alegria que nos faz cantar ao Senhor. O texto diz: entrai em seus átrios com hinos. Irmão, quando nós chegamos diante de Deus e cantamos para o Senhor, devemos cantar hinos de alegria. Esta semana eu fui muito abençoado. Muito. Porque precisamos fazer alguma reforma lá na casa em que eu moro. E de um lado estava o pintor, trabalhando e cantando. Mas ele está até hoje aqui e canta o tempo inteiro, né? Irmão José, que benção. Aí chegou um outro grupo. O irmão José estava lá embaixo, para mexer lá em cima. Começaram a trabalhar e começaram a cantar. E Deus me dando um sermão. Falei, que benção, irmão. Né? Um canta lá embaixo, outro canta aqui em cima. Tudo porque o Senhor diz: entrai na sua presença com hinos de louvor. Como é que você entra na presença de Deus? Macambuzo. Sabe o que é macambuzo? Triste. Sorumbático. Sabe o que é isso? Sorumbático, né? Entra com alegria. Irmãos, a geração desse tempo que nós vivemos é uma geração que cultua o corpo e especialmente a beleza. Por exemplo, hoje homens e mulheres, todo mundo vai querer ficar um pouquinho mais bonito, não é isso? O pessoal se estica um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Não é problema isso, né? O pessoal vai atrás de quem trabalha com cosméticos. Hein, Janine? Não é assim, Janine? O povo vem correndo atrás para usar um cosmético. Mas a Bíblia diz o seguinte: que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. A palavra de Deus, irmãos. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Eu sei que aqui temos irmãos ligados na área de saúde. Eu estava lendo sobre a anatomia do corpo humano. E é interessante como a Bíblia tem razão. Ela trabalha a questão acerca do rosto, né? Esse rosto aqui que você tem, ele tem muita coisa para trabalhar. Então diz, quando você fica contrariado, né? Quando você fica bicudo, sabe o que é ficar bicudo? Você movimenta 84 músculos do seu rosto, da sua face. Ou seja, você vai ficar logo velho e enrugado. Mas quando você sorri, você usa somente 14 músculos.
Aleluia, né? Graças a Deus, né? Ou seja, o Senhor da criação diz: celebre ao Senhor com o que, irmãos? Com alegria. Entre em seus átrios com hinos. Mas finalmente, meus irmãos, a celebração a Deus é pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Deus é eterno, Ele não muda. A Bíblia afirma que Deus é o mesmo que ontem, hoje e eternamente. Hoje pela manhã eu trabalhei com os irmãos sobre essa questão de Jesus, né? A forma, ou seja, a palavra que eu usei aqui na primeira expressão de Paulo aos Filipenses, forma, em forma de Deus, ou seja, a palavra morfe, que significa uma forma que não muda, uma essência, Ele não muda. Mas Ele tornou-se como homem, tomou a forma de homem, ou seja, o esquema, uma coisa que é transitória, que é mutável, mas Deus é eterno. O salmista no Salmo 90, verso 1, ele diz: Senhor, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Então nós devemos celebrar a Deus por aquilo que Ele é, um Deus eterno. Irmãos, tudo acaba. Não se iluda, tudo acaba. Tudo passa. Deus não somente é eterno, mas Deus é bom. A bondade de Deus, ela está presente em todo o tempo, se manifestando para você e para mim, em tudo que Ele faz. Como Deus é bom. Devemos celebrar a Deus porque Ele é um Deus de amor. Deus nos ama. Que coisa extraordinária. Um Deus que está além das alturas. Um Deus que tem o mundo nas suas mãos. Um Deus criador e sustentador de todo o universo. Ele olha para nós, olha para mim, olha para você, e Ele nos ama. Jesus afirma que Deus amou este mundo e o amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estou caminhando para o final. Devemos celebrar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Ele nos fez povo seu. O salmista termina: Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu rebanho. Outra tradução diz: do seu pasto. Você pensa que é pouca coisa ser povo de Deus? É uma coisa maravilhosa ser povo de Deus. É bom ser de Deus. É bom abrir o coração para Deus. É bom ter a mente aberta para reconhecer que o Senhor e só o Senhor reina. É bom poder expressar como Paulo expressa, escrevendo a carta à igreja de Roma, no capítulo 11, verso 36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Ser povo de Deus é uma bênção. Malaquias, o profeta, no seu último capítulo, ele diz que haverá um dia quando nós veremos a diferença entre quem serve a Deus, quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. O Senhor deve ser celebrado pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Homens poderosos, mulheres poderosas, que sentam-se em tronos. Por exemplo, o trono da Inglaterra. Quanta luta para sentar naquele trono. Quanto apego a um trono. Há mais de 50 anos, reinando sobre aquela nação poderosa da Europa. Tronos como os tronos da América, onde os homens fazem tudo para lhe sentar. Dão a vida. Aqui no Brasil, quanta luta para sentar no lugar de maior poder dessa nação. A Bíblia diz que todos esses homens e mulheres um dia perecerão, mas o Senhor permanece no trono.
para sempre. É o que disse o profeta Isaías: o Senhor está sentado no seu trono, e lá do trono Ele estende a mão para mim e para você, e nos convida: celebre com júbilo ao Senhor. Celebre ao Senhor com júbilo, porque pela sua graça Ele nos permite isso. Interessante isso. A visão de Deus no Antigo Testamento era de um Deus que estava no céu. Um Deus que poucos podiam chegar perto. Tanto assim que no templo de Israel havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote. E ali ele entrava amarrado por uma corda. Porque se lá ele morresse, ninguém podia entrar lá não. Tinha que ser puxado por aquela corda. Quando Moisés sobe ao monte Sinai, diz o texto que a montanha fumegava. E Moisés sobe ao monte, e se um animal entrasse ali, um animal, ele era fulminado na hora. Mas a palavra de Deus diz: celebra o Senhor, porque você agora é povo dele. Quando Jesus veio a esse mundo, diz a Bíblia, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você não precisa do pastor para você entrar na presença de Deus. Você não precisa de um sacerdote para entrar na presença de Deus. Você precisa de Jesus. Ele que leva você à presença de Deus para celebrar o Senhor com alegria. Não só entrar no templo, não. Você hoje entrou aqui, mas Deus quer que você entre na presença dele por Jesus. Aquele véu do templo se rasgou de alto a baixo quando ele rendeu a sua vida. Essa é a graça preciosa, a graça de Jesus, que um dia me alcançou. Perdido eu andava, mas Cristo me encontrou. Essa noite eu quero desafiar você. Não sei como é que está a sua vida, não sei a quem você ou o que você está celebrando, não sei o que está prendendo você nesse mundo pecaminoso. Há tanta gente que está presa, como diz o profeta Isaías, a trapos de imundícia. Quando o Senhor Deus convida: celebre-me, celebre-me, viva, tenha alegria, esteja na minha presença, entre na minha presença com alegria. Essa graça é preciosa, é mais do que dinheiro, mais do que dinheiro. Essa graça preciosa é mais do que saúde, mais do que saúde. Essa graça preciosa é mais do que poder, mais do que poder. Essa graça preciosa é Jesus, o Deus que se tornou acessível a nós, Deus que veio, Deus que quer morar conosco, Deus que quer morar em nós. Você hoje entrou nesse templo, não sei qual é a sua história, mas Deus sabe. Se você deseja tomar uma atitude de fé e dizer: pastor Joel, essa noite eu não só entrei no templo, mas eu entrei na presença de Deus. E nessa noite eu quero celebrar ao Senhor. Quero pedir a Ele: Senhor, me perdoa. Perdoa meus pecados. Senhor, me liberta, Senhor. Senhor, transforma a minha história. Senhor, me faz celebrar ao Senhor. Se você está aqui essa noite, Deus fala assim ao seu coração, eu quero orar pela sua vida. Quero pedir a você aí no seu banco, onde você está, que você se manifeste, sem constrangimento. Você pode erguer uma das mãos e dizer: pastor, nessa noite, ore pela minha vida. Eu quero celebrar ao Senhor. Graças a Deus, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Mais alguém nessa noite? Mais alguém? Graças a Deus, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Mais alguém nessa noite, talvez lá na galeria, aqui embaixo. Mais alguém? Graças a Deus, Deus abençoe você também nessa noite. Graças a Deus, graças a Deus, Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite quer dizer: pastor Joel, essa noite eu quero celebrar ao Senhor de coração. Graças a Deus, estou vendo a senhora lá atrás. Deus te abençoe. Mais alguma pessoa essa noite? Talvez a vida está desestruturada, né?
Irmãos, sem Deus a vida é desestruturada, é uma bagunça só. Mas quando nós nos prostramos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu vou celebrar ao Senhor com alegria, tudo muda. Mais alguém nessa noite? Deus está aqui. Deus conhece a decisão de cada um de vocês aqui. Deus conhece vocês. E Deus é poderoso para abençoar, para dar a graça. A graça de Deus é maior do que a vida. Ó Deus, nessa noite nós estamos diante do Senhor, celebrando ao Senhor com muita alegria em nosso coração, porque somente o Senhor merece a nossa celebração. Essa noite, ó Pai, aqui estão vidas preciosas aos olhos do Senhor, vidas que estão tomando decisão. O Senhor sabe a decisão de cada vida, mas que estão com sinceridade dizendo: eu quero celebrar ao Senhor, o Deus da vida. Ó Deus, aquelas que estão encontrando com Jesus a graça, que o Senhor possa dar a elas a salvação, a paz que excede a todo entendimento. Aquelas que estão se reconciliando, ó Deus, firma os passos na Tua presença. Pessoas que estão ligadas nesse culto à distância, que estão tendo a experiência espiritual de render-se a Jesus ou de se reconciliar com Jesus, que o Senhor sobre essas vidas também estenda a mão poderosa, Senhor, nessa noite. Ó Deus, continua a abençoar a Tua igreja, a guiar a Tua igreja na Tua presença. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.